Olá, segundo ano. A gente vai dar continuidade então ao nosso conteúdo. Na semana passada nós finalizamos, a arte abstrata, falando do Mondrian e sobre como ele tentava atingir uma abstração física, tentando simplificar ao máximo as formas. Hoje a gente vai entrar então num outro movimento, que é o construtivismo russo. Primeiro, a gente precisa entender um pouco o que foi o materialismo. O materialismo suprematista, ele tinha, enquanto a arte abstrata, ela tinha essa intenção de... Ela tinha essa intenção de trazer um significado maior para a pintura, em especial, e para a arte como um todo, seja com o Mondrian, com a simplificação da forma, ou com Kandinsky, com essa tentativa de transmitir uma emoção, de fazer uma abstração emotiva. O materialismo, ele, como o nome mesmo diz, ele vai se preocupar com o material. Então, é uma forma de, através da abstração, você devolver a materialidade à pintura. O que é isso? Ele está preocupado com o material, de explorar o material que você tem, que o artista tem para trabalhar. Então, os artistas desse período do materialismo, eles vão começar a explorar mais os materiais e ver o que eles conseguem tirar desse material, O materialismo, ele acontece ele surge na Rússia, lá um pouco antes da Revolução de 1917, e é uma forma de vincular a arte que estava sendo feita, a nova arte que estava sendo feita, com as ideias da Revolução, com as ideias ideológicas e sociais que estavam sendo estabelecidas nesse período. Ela tem o suprematismo, que é ligado ao materialismo. Ele tem como característica uma assimilação de experiências de vanguarda, como o cubismo. Então, ele vai se identificar, se inspirar em movimentos de vanguarda, como no próprio cubismo, e tem um desejo revolucionário que chega a ser comparável aos desejos revolucionários do futurismo, que a gente estudou que a gente estudou em sala de aula. Quando a gente estudou futurismo em sala, eu cheguei a falar que eles eram muito críticos à arte tradicional, chegando a fazer críticas até mesmo à antiguidade clássica, que é um período que é o período greco-romano, que é sempre muito valorizado na arte. E o futurismo, ele tinha esse desejo revolucionário tão grande que ele criticava até mesmo essa antiguidade clássica. E no materialismo e suprematista, a gente vai ter algo semelhante, assim, esse desejo revolucionário, de fazer algo novo, de romper com o tradicional. Um dos artistas que representam esse movimento, esse período, é o Kazimir Malevich, que a gente vai ter como característica na sua obra, a utilização das figuras geométricas, o que faz a gente remeter ao cubismo, por exemplo, que a gente estudou no ano passado, e o uso das cores, especialmente as cores branca, preta e vermelha. Assim, muito semelhante também às cores do Piet Mondrian, que o Mondrian também trabalhava muito com cor neutra e com as cores primárias. O Malevich, ele vai trabalhar com as cores neutras, que é o branco e o preto, e com o vermelho. A gente tem esse exemplo que chama Composição com Mona Lisa, de uma obra do Malevich, que é uma composição. Composição é uma junção de várias imagens, de várias figuras, pode ser um tipo de colagem também, por exemplo, remete muito a uma colagem. Então, a gente vê, as características da pintura dele, que são a utilização das formas geométricas, a utilização do branco, do preto e do vermelho, apesar de termos outras cores aqui. E essa relação também
forma de romper com o tradicional é meio que se utilizando dele, né? Ele utiliza ali a Mona Lisa, que é um símbolo muito, muito presente, né? Muito forte da arte tradicional e da arte como um todo também, né? A Mona Lisa é uma das pinturas mais famosas do mundo. Ele se utiliza dela para ressignificar, né? Colocar apresentar a Mona Lisa de uma forma diferente. Então mostra um pouco disso de querer até ter esse X, esse marcado com um X vermelho, né? A imagem da Mona Lisa, se vocês forem observar aqui no cantinho. E isso também meio que reforça essa ideia de você meio que romper com o tradicional, mas também se utilizar dele. Então, ele tá rompendo, né, com o tradicional, ele coloca ali a Mona Lisa tentando e sobrepondo as figuras que ele gostava de utilizar nas pinturas dele. Mas é um rompimento, mas ainda se utiliza, né? É uma ressignificação, é isso que a gente chama de ressignificação, de trazer um novo significado para essa obra tradicional. Como eu falei, né, na questão das cores, que tinha essa relação um pouco com as cores do Kandinsky, outra semelhança também que a gente pode observar entre os dois, né, é essa intenção de simplificar, porque ele começa com... Ele começa não, mas ele faz obras tão elaboradas quanto a composição que eu acabei de mostrar para vocês, que tem mais elementos na tela, como essas obras aqui, que é uma série de quadrados de formas geométricas, né, especialmente quadrados, que ele se utiliza apenas da cor. Como eu falei, ele é do materialismo, né? Então ele está preocupado de explorar o material, e ele chega ao ponto de tentar explorar a simplicidade do material. Então, utilizar uma única cor e utilizar assim na formas geométricas, que são formas simples, é uma forma dele explorar esse material, né? E explorar as formas visuais, assim, de um jeito não rompendo com o tradicional, de uma forma que não é tradicionalmente feita. Mas aqui na pintura dele, nas obras de Malevich, a gente vê a ideia desse movimento do materialismo, materialismo suprematista, que era enfatizar, ir além da abstração e enfatizar que a arte ela não é de forma nenhuma arte feita nesse momento, né? Ela não é de forma nenhuma figurativa, ou seja, ela não tem nenhum compromisso de representar as figuras que nós vemos na vida real, figuras humanas, as paisagens. Ela não é de forma nenhuma figurativa, mas ao contrário, ela tenta ser absolutamente concreta. Essa ideia de trazer formas geométricas, uma ligação que a gente vai ver muito forte com a matemática, é essa ideia que eles têm de enfatizar a arte como algo concreto. E aí, com Malevich, essa abstração, ela se converte ela se transforma, né, num procedimento de investigação criadora. Então, como eu falei, esse procedimento de investigação criadora, né, é essa experimentação que ele faz, tanto das formas concretas como do material e das cores que ele escolhe para os seus trabalhos. Agora, entrando na parte do construtivismo, de fato, para começar, assim, para a gente ter uma ideia, o construtivismo ele vai ser esse movimento que ele é estético, mas ele também é político, ele vai ter uma ligação muito forte com a política que estava sendo feita na época, lá na Rússia, né, especificamente. Vai se manifestar na arte e também na arquitetura, vai estar muito presente até pelos materiais que vão ser utilizados, e é um movimento vanguardista. Quando a gente fala de vanguarda, movimentos vanguardistas, vão ser sempre estilos, né, e movimentos artísticos
que estão rompendo com os modelos tradicionais. Então, assim como o materialismo, o construtivismo ele também vai enfatizar esse rompimento com modelos tradicionais. Então, um pouco do contexto histórico, né, desse estilo, desse movimento, é a Revolução de 1917. A Revolução de 1917, ela ocorre no período da Primeira Guerra Mundial e tem, assim, uma questão, né, que é um período de muito conflito e esse período, essa revolução é o que desencadeia a derrubada da monarquia da Rússia e faz com que o partido do Lenin, ele suba ao poder, né, ele se eleja. E a arte que era feita nesse período, né, que é chamada Arte Nova, ela vai estar a serviço da Revolução, ou seja, vão ser obras que são ligadas com ideais políticos, intelectuais políticos também, e vão ser produções concretas, como eu já estava falando lá no materialismo, né? A arte como algo que vai além da expressão de sentimentos, além da abstração, ser algo concreto. A gente tem como característica essa ligação forte com a geometria, né, e com a matemática como um todo. No material que eu tenho, ele até diz, né, coloca como eu coloquei no slide, que é um processo rigoroso de depuração matemática e científica das formas. Então, ela tem essa questão matemática ligada às questões exatas, né, muito forte, muito presente nas suas obras, tanto que também isso vai desencadear nessa relação com a arquitetura também, por exemplo. E como eu botei aqui, nasce da lógica do próprio material, então vai ser também, assim como a gente está falando lá no Malevich, o construtivismo ele vai ter essa questão de explorar o material e de ver como que o material funciona, se comporta, o quanto que ele é maleável, por exemplo, que formas que você consegue criar com esse material para poder criar as obras. Elas não vêm assim não se tem uma ideia do que eu quero fazer e aí eu acho um material para eu fazer essa ideia que está na minha cabeça. É mais assim, o artista escolhe um material e começa a explorar esse material e ver o que ele consegue produzir com esse material. Então, como eu botei, né, vai explorar também a questão espacial da escultura, então, formas como que a escultura pode ocupar um espaço, aonde que vai ser colocada e como também que ela pode se construir, né, para ocupar esse espaço, como que ele vai, todo esse processo de você experimentar o material e ver como que ele, o que você consegue fazer com ele, também é um processo de explorar essa presença dele no espaço. E aí, como eu botei, né, que ele vai se construir a partir dessas capacidades que o material vai ter de maleabilidade, de corte, de como que o artista vai poder trabalhar com ele. Nós temos dois artistas importantes aqui que valem de ser destacados, que é o Vladimir Tatlin e o Alexander Rodtchenko. Eles têm como característica, né, nas obras a utilização das espirais, dos paralelepípedos, das retas e curvas. Então, toda essa ligação com a questão matemática, a questão de geometria, ela vai estar muito presente. Tem a questão essa oposição entre massa e vazio. Até a gente vai ver nos exemplos, né, as obras elas tendem a ter, não serem tão totalmente sólidas, elas têm alguns cortes, né, para ver como que isso, então vai ser meio essa oposição entre o vazio e a massa é justamente esse de você colocar mais material num canto e menos
em outra parte, e também é onde que você vai colocar essa escultura para ser exposta. Então eles criam essa relação entre o material, né, e o vazio do ambiente. A gente tem esse exemplo, que é o Monumento à Terceira Nacional, que foi feito pelo Vladimir Tatlin. E isso isso que a gente está vendo é uma fotografia, na verdade não é um monumento, é uma fotografia do que seria o monumento, era uma maquete, né, era um protótipo, mas esse monumento acabou não podendo ser construído da forma como o artista queria. Ele queria fazer algo que fosse gigantesco, assim, e o período de muitos conflitos e muitas questões políticas envolvidas também não foi muito favorável. Então, esse evento no qual ele ia fazer essa homenagem construindo esse monumento acabou não acontecendo como previsto, e o monumento acabou não sendo construído de fato. A gente só tem algumas réplicas e fotografias da maquete que estava sendo construída no ateliê do artista. Esse é um exemplo de uma pintura do Rodtchenko. A gente vê, né, de novo a presença das espirais, como a gente falou aqui. Esse monumento ele era no formato de espiral, como eu falei lá, que era uma característica desse artista. E aqui do Rodtchenko também é uma característica a questão da espiral. Então ele trabalha com isso também aqui, só que no caso na pintura. Então a gente vê, né, a utilização das formas geométricas. Outra coisa também que vale ressaltar é as cores, né? Aqui os materiais utilizados, aqui é uma foto preto e branco, mas a ideia era fazer em ferro, então a gente tem essa relação com os mesmos tons de cores, assim, mesma paleta de cor também. Os exemplos de outros artistas que são relacionados, né, a essas ideias, as ideias do construtivismo. A gente tem o Naum Ganbu, com essa obra que chama Construção Linear número 1, que é feita de resina acrílica transparente e nylon. Então, ele utiliza... De novo, tem aquela questão que eu falei da exploração do material, né? De ver o que ele consegue fazer com o material. Então, aqui ele está utilizando essa estrutura de resina e o nylon para fazer essas linhas mais finas, né? E criar esse efeito transparente que ele cria na obra dele. Outro exemplo é o Antoine Pavinsner. Sempre erro o nome dele. Mas, enfim, ele cria muitas obras com metais, né? O Antoine, ele vai criar muitas obras explorando o metal e explorando como fazer essas linhas curvas e essas espirais que eram características do movimento, né? E explorar como transformar o metal em algo que é algo rígido em algo maleável. Então essas obras dele tem muito essas esculturas feitas, né, de metal, mas com esses formatos curvilíneos. Na pintura a gente tem como exemplo o Paul Klee. O Paul Klee já a gente consegue observar a questão das formas geométricas mais uma vez, só que agora com linhas retas. Outra característica também importante do Paul Klee é que geralmente as pinturas dele são mais leves, tem essas cores mais leves, tem quase uma atmosfera meio infantil assim na pintura dele. Tem certa simplicidade também, essa daqui é até cheia de elementos, mas algumas são bem mais simples. E tem sempre essas cores leves e vivas, a não ser numa fase em que ele começa a pintar uma fase meio depressiva, que ele pinta coisas mais sombrias, faz trabalhos mais sombrios, e que foi questão de poucos anos, talvez menos de um ano antes do falecimento dele. Por hoje eu vou encerrar por aqui. Na semana que vem a gente dá continuidade.
A gente não tem aquele encontro no Zoom para conversar, mas qualquer coisa que vocês queiram falar sobre os trabalhos ou sobre outras atividades que eu já passei ou e acho que eu ainda vou passar, porque eu ainda pretendo passar mais algumas atividades, vou até ver se eu consigo deixar para vocês aí um material para vocês terem além do vídeo. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem colocar lá no aplicativo que eu tenho como ver e responder para vocês. Por hoje eu vou encerrar por aqui e na semana que vem a gente continua.